Amados irmãos, boa noite. Mais uma vez nós temos aí a oportunidade de estar falando com os irmãos acerca da palavra de Deus. E é um prazer muito grande tê-los conosco aqui neste momento, né? Que o nosso Deus possa estar, as bênçãos do Senhor possam estar te alcançando aí na tua casa, no teu lar. Nós vamos falar sobre nas próximas semanas aí aos irmãos, e hoje nós vamos começar com um assunto sobre os 4 evangelhos e as 4 visões que são feitas, que foram feitas pelo próprio de Jesus, pelos escritores desses 4 evangelhos. Para a gente começar, eu trouxe uma imagem para que a gente consiga ilustrar um pouco daquilo que a gente vai falar, né? Que tem uma imagem aí que está sendo colocada para os irmãos. Essa imagem, ela reflete uma situação, uma única situação, mas com algumas visões diferentes da mesma situação. Né? São 2 prisioneiros dentro de uma cela, e tem uma janela ao fundo deles lá. Ambos estão fazendo um desenho da percepção que eles têm da situação. E tem a nossa percepção daquilo que está ocorrendo. Né? Se vocês observarem, tem um pintor aí que ele só viu a questão das grades. A única coisa que ele enxerga ali é a grade. Né? O outro consegue enxergar além da grade e ver a imagem, a linda floresta que está ao fundo. Né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que o mesmo fato pode ser visto e interpretado de formas diferentes. Algum dos 2 mentiu na visão deles? Não. Não há uma mentira. Há uma questão de percepção. E tem a nossa, que se a gente ver aqui, fazer uma análise, olhar a imagem como um todo, a gente consegue imaginar esse que tem a grade e o outro que tem a figura. Se nós pegarmos as 2 imagens e colocarmos uma sobre a outra, né? Se colocarmos a imagem da grade de forma transparente em cima da imagem do outro quadro da floresta, nós vamos ter a janela que está lá ao fundo, que é uma terceira visão, que é a nossa visão de que estamos analisando a percepção de um, a percepção do outro e tirando um resultado. Então, dessa mesma forma, nós vamos tratar os 4 evangelhos, né, que estão no início do Novo Testamento. Né? Porque, na realidade, que durante o seu tempo na Terra, Jesus praticamente ele não escreveu nada. Né? Ele não deixou nada, nenhum dos seus ensinamentos por escritos para nós. Mas depois que ele subiu ao céu, os seus discípulos, os discípulos de Jesus, começaram a registrar tudo o que tinham visto por escrito. Foi assim que surgiram os 4 evangelhos. E o interessante é que evangelho já tem um significado muito importante para nós. Que o evangelho, a palavra evangelho significa boa notícia, boas novas. Né? E como tudo na Bíblia, tem um determinado propósito. Né? O propósito dos 4 evangelhos é contar a boa notícia sobre Jesus, que é o Salvador do mundo, que está lá no versículo 1 de Marcos, um dos que nós vamos analisar hoje aqui. Cada um foi escrito por uma pessoa diferente. Cada evangelho apresenta Jesus de uma perspectiva diferente, mas sem contradizer uns aos outros. Todos os evangelhos relatam a morte e a ressurreição de Jesus. Né? Por que a gente está falando isso? Né? Começa com essa introdução de uma determinada situação. É porque lá na frente, mais à frente no estudo, a gente vai ver que tem um sentido. E agora, no começo, é simplesmente falar que um completa o outro. São visões diferentes de um mesmo Jesus, de um mesmo fato,
né, mas que tem um objetivo distinto no coração e na percepção de cada um, né? Então, a grande pergunta dos nossos estudos por que Deus nos deu os 4 evangelhos? Qual é o objetivo? Nós temos 3 respostas para isso. A primeira resposta é para nos dar um retrato mais completo de Cristo, né? Vocês já pararam para perceber que quando 2 ou 3 pessoas contam a mesma história, né, o mesmo fato, mas que se a gente, separadamente, se a gente ouvir a história pela visão, pela percepção de cada um, a gente aparenta ter 3 histórias diferentes, né? A gente parece que são 3 histórias diferentes, mas quando a gente começa a ligar os fatos, ligar as narrativas, ligar os conceitos apresentados, a gente consegue estabelecer uma história única, né? Uma interpretação única, né? Então, por que Deus nos deu os 4 evangelhos? Primeira resposta, para dar um retrato mais completo de Cristo, né? Por quê? Porque sabemos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Está lá em Timóteo 3,16. Né? A gente sabe que Deus usou autores humanos com estilos de vida e personalidades diferentes para cumprir seus propósitos através do que eles escreveram. Cada um dos autores do Evangelho tinha um propósito distinto por trás do que escrevia, né? E, ao executar esses propósitos, cada um enfatizou aspectos diferentes da pessoa e, principalmente, do ministério de Cristo. Por que a gente, volta a frisar, por que a gente fala isso? Porque a visão de um médico de determinada situação, por exemplo, uma cura milagrosa, a visão de um médico é uma. Vocês concordam? Pois é, a visão do médico, ela ela tem uma colocação, tem uma visão. Já um pescador, né, uma pessoa que é mais rude, vamos dizer assim, não que não tenha sabedoria, mas que não tem o conhecimento da medicina como um médico, é uma pessoa rude, ele tem uma sabedoria que o médico não tem, que envolve o mar, que envolve a natureza, né, que envolve o fluxo das ondas, dos peixes, ele sabe interpretar essas coisas, então é uma determinada sabedoria, né? Como tem um construtor, né, com a visão de um construtor sobre um determinado fato, ela é mais estruturada, sabe que tem que ter uma base, que tem que ter uma sustentação, né, para que algo se estabeleça, né? Então, são esses personagens, essas profissões que a gente vai encontrar nos 4 evangelhos, né? Quando a gente fala de um coletor de impostos, ele tem uma determinada percepção da vida, né, sobre o mesmo fato. Então, o que para ele tem uma determinada importância, né, para o outro, isso é irrelevante. Então, essas visões e essas percepções, elas se complementam, estabelecendo um Cristo, né, nos dando uma figura, nos completando uma imagem completa de Cristo, né? Então, o primeiro dos evangelhos que vamos ver, né, neste momento, é a visão de Mateus. Antes da gente começar com Mateus, tem uma outra referência que eu faço questão de frisar, é que também nós vamos fazer associação obviamente, com a doutrina quadrangular, porque ela também está baseada principalmente nos 4 evangelhos, e cada um tem um sentido e uma representação dentro da doutrina da igreja quadrangular. Então, também faz parte disso aí, para a gente aprender um pouquinho mais, né? Mateus, quem era Mateus? Mateus era
um coletor de impostos, né? Mateus, ele era o responsável na região dele por pegar os impostos, por receber os impostos das pessoas, do comércio, de tudo que tinha imposto a pagar. Alguns impostos da agricultura eram anuais, outros tinham períodos diferentes da coletoria de impostos, e Mateus era responsável por isso. Ou seja, Mateus representava o Estado, né? Representava o rei. Né? O Estado, quando eu falo Estado, era a nação, vamos dizer assim. Então, a percepção de Mateus era uma percepção de alguém que representava um órgão público, a coletoria de impostos, e que tinha uma visão estatal. Então, Jesus, para ele, tem essa visão, tem essa percepção, que ele representa Jesus como um rei que há de vir, assim como a água que é conhecida, a águia, né? Que no símbolo nosso do quadrangular é conhecida como a rainha das aves, né? Então, Mateus, ele apresenta Deus, apresenta Jesus Cristo como o rei que há de vir. Então, ele dá ênfase nas ações durante o seu texto de Mateus. Nós não vamos ler pormenores do livro de Mateus, porque não caberia aqui tempo hábil para a gente fazer a leitura, né? Mas é importante que a gente faça a questão, a gente frise que na leitura do livro de Mateus, a gente vai encontrar imagens de linguagem que Mateus tenta colocar o Jesus como um rei que virá, né, que tinha vindo, que viria para tomar posse como uma questão de autoridade civil, de autoridade estatal, né? Um rei mesmo de administração do povo, que era o mundo em que Mateus vivia, era o conhecimento que ele tinha com relação a isso. Então, obviamente, ele reproduz esse conhecimento naquilo que ele escreve, né? E ele estava escrevendo para o que eles chamavam de uma audiência, né? Ele estava escrevendo para um grupo, uma audiência hebraica, e um dos propósitos do seu evangelho era mostrar, com a genealogia de Jesus e o cumprimento das profecias do Velho Testamento, que Jesus era o tão esperado Messias, e, portanto, deveria ser acreditado, né? E a ênfase que Mateus dá é o fato de Jesus ser o rei prometido, o filho de Davi, e quem ocuparia o trono de Israel, né? Essas duas referências estão lá em Mateus 9, 27, né? Tem duas referências bem claras com relação a isso, né? Quem tiver aí de posse da sua Bíblia, quiser dar uma folheada rapidamente aí, está lá em Mateus 9, versículo 27, e Mateus 21, versículo 9. Né? Então, a gente tem essas duas colocações aí, e essa percepção do que é a visão de Mateus. Bom, a gente está aqui trabalhando o conceito de que por que Deus, né, nos deu os 4 evangelhos, e a primeira resposta é para dar um retrato mais completo de Cristo. E esse retrato, né, a gente está tratando os 4 evangelhos, dentro desse retrato mais completo, os 4 evangelhos, para quem está chegando aí por agora. Bom, o próximo que a gente vai falar é sobre Marcos. Marcos, a gente não tem uma definição precisa da profissão dele, né? Mas suspeita-se, tem alguns estudos que falam, que mencionam que talvez ele fosse uma espécie de construtor, né? E a visão que Marcos traz é que Jesus é aquele que suporta as nossas cargas, os nossos fardos, o nosso peso, né? Por isso que a gente
faz associação com um construtor, porque até mesmo como eu falei, pela visão, pela percepção dele. Porque quando a gente fala de um construtor, alguém que vai construir alguma coisa, ele se preocupa com a estrutura, com a fundação, com o peso, com o que é necessário para suportar aquele peso. Então, a Marcos, pelas palavras dele, a gente consegue interpretar que pode ser isso. Ou seja, que Jesus Cristo veio para suportar o nosso peso, os nossos fardos, e que veio à Terra para levar sobre si a carga dos nossos pecados, vergonhas, doenças humanas. Né? Então, ele era, lá em Colossenses 4,10, fala que ele é primo de Barnabé, se não me engano. E Marcos ele foi uma testemunha ocular dos eventos da vida de Cristo. Assim, e andou junto com Pedro. Marcos escreveu para uma audiência pagã, né, que é aquela, como se fosse uma assembleia mesmo. E como é salientado pelo fato de não ter incluído coisas importantes aos leitores judeus. Genealogia, controvérsias de Jesus com os líderes judeus de seu tempo, referências frequentes ao Velho Testamento. Marcos enfatiza um Cristo como servo sofredor, aquele que veio não para ser servido, mas para servir e entregar sua vida como resgate de muitos. Marcos 10:45. Então, aí a gente começa a ter aquela visão, aquela percepção que eu mencionei no começo com relação às várias interpretações da vida de Cristo, né? De como as pessoas veem as mesmas situações e, de acordo com para quem eles estão escrevendo, eles conseguem fazer algo, né? Escrever algo específico. Né? Como suspeita-se que Marcos não escreveu para o povo judeu, ele estava escrevendo para uma assembleia, né? Uma audiência pagã, ele não colocou coisas que para os judeus eram importantes, né? Porque para o povo judeu, você fazer uma referência genealógica é de extrema importância. Né? Para o judeu, você falar que Jesus ele é filho de Davi, ou seja, da descendência de Davi, era importante. Né? Então, quando Marcos não faz referências a essas situações, à genealogia, a conflitos que Jesus teve na sinagoga, com os líderes judaicos, significa que Marcos, não, o público para qual eu estou escrevendo é um outro grupo de pessoas. Isso para eles não faz diferença. Né? Eu quero apresentar um Jesus diferente. Não é um Jesus rei, não é um Jesus que veio para governar sobre todas as nações, mas sim um Jesus servo. Um Jesus que veio para suportar as nossas dores, para suportar os nossos pecados, para suportar as nossas angústias sobre si e nos livrar disso. Né? E usa o símbolo aí, é o boi, né? Porque naquela época, um animal que auxiliava as pessoas no campo, na agricultura, era o boi. Até hoje, né? Quem é da roça, né? Quem viveu na roça aí há mais tempo, né? Lembra aí dos engenhos, das carroças de boi, né? Por exemplo, no engenho de moagem de cana, se você põe lá um cavalo para poder puxar, ele puxa. Ele vai puxar com uma certa força e tal, mas o cavalo logo está cansado. Agora, você põe uma junta de bois numa moenda de cana, você parando aos poucos para dar de comer e dar de beber, ele trabalha o dia todo moendo cana. Então, assim, é um animal forte. E aí você pode pôr peso, né? Pode colocar o seu peso, o peso da agricultura, o peso do seu trabalho ali nas costas dele, que ele vai dar conta. Né?
Então, tem essa percepção de Marcos, que traz para nós que Jesus, não a visão de Mateus, a visão estatal, a visão governamental, mas a visão de Marcos é de um Jesus que veio também para servir, também para tomar sobre si os nossos pecados, né? Também para tomar sobre si as nossas angústias, como eu falei, né? Bom, a outra visão que nós temos, dentro da resposta que é de tornarmos um Cristo, um retrato mais completo de Jesus, nós temos a figura do doutor Lucas, o médico Lucas, né? E o médico, eu acredito que Lucas deve ter sido um dos que mais teve angústia no início de entender a questão do milagre, das curas que Jesus faz, né, na sua vida. Por que eu falo isso? Naquela época, a medicina ela já era considerada como ciência, né? Se a gente olhar aí os estudos gregos, romanos, de antes de Cristo, bem muitos anos antes, a gente já vê históricos da ação de médicos, né? de médico estudando, de médico se preparando, né? Usando produtos da natureza, né? A gente tem relato de cirurgias, né? Então a gente sabe que os médicos tendem, né, são tendenciosos a se agarrarem à questão da ciência, né? E aí chega Jesus para o médico Lucas e aí o Lucas tem um impacto muito grande na vida dele. E Lucas apresenta Jesus como o Filho do homem, né? O Salvador que foi crucificado por toda a humanidade. Lucas era o médico amado. Está lá em Colossenses 4,14. Quem quiser aí, anota, depois dá uma revisada aí no vídeo, e aí pode fazer a leitura lá com bastante calma, né? Lucas também Lucas foi um companheiro, né, do apóstolo Paulo. Ele escreveu, Lucas é o autor do livro chamado Lucas e de Atos dos Apóstolos. Ele é o único que é gentio, né, ele é o único autor gentio, né, do Novo Testamento. Várias denominações reconhecem, né, vários estudiosos acerca das palavras e dos escritos bíblicos reconhecem Lucas como um excelente historiador. Por que ele é um excelente historiador? Até pela visão, pela formação científica que ele tinha, né? Porque um cientista ele está acostumado a estudar e a relatar os fatos de forma cronológica, de forma bem estruturada. Então, a palavra, os escritos de Lucas têm essa visão, essa percepção, né? E como ele mesmo fala que, como historiador, ele afirma que seu objetivo é escrever uma exposição em ordem da vida de Cristo, baseada no testemunho daqueles que foram testemunhas oculares. Isso está lá no primeiro capítulo, os primeiros 4 versículos do capítulo 1 de Lucas, ele faz esse relato de como por que ele está escrevendo. E olhem bem, Lucas ele era contemporâneo de Paulo. Lucas ele não foi grande parte das coisas ali, ele não participou, ele não estava presente, mas ele colheu relatos, né,
de muitas coisas. E aí ele faz a cronologia. E ele escreve o livro de Lucas, aparentemente, para Teófilo, né? Que era um gentio de certa influência. O seu objetivo principal era mostrar que a fé de um cristão é baseada em eventos historicamente confiáveis e verificáveis. Lucas se refere com frequência a Cristo como o Filho do Homem, enfatizando sua humanidade, e compartilha muitos detalhes que não são registrados nas narrativas dos outros evangelhos. Mais uma vez, a percepção médica e científica que Lucas dá à vida de Jesus. Ele faz questão de enfatizar que Jesus, filho do homem. Ele não nega a divindade de Jesus, não é isso. Tá? Como eu falei, igual a imagem que eu coloquei lá no começo do vídeo. A gente tem que pegar as imagens e a percepção de cada um e irmos sobrepondo-as, né, colocando uma diante da outra, para que a gente tenha uma visão ampla e completa da vida de Jesus e de quem é o Jesus retratado nos 4 evangelhos. Né? Bom, essa é a visão do Lucas. E tem o outro. O próximo é João. João era pescador. A gente tende, aos dias de hoje, quando relaciona um pescador como uma pessoa simplória e até mesmo pobre. Mas tem alguns estudos que falam que o João, pescador, a família dele tinha barcos de pesca. Então, ele era pescador, mas vocês hão de concordar comigo que, naquela época, quem possuía barcos, né, no plural aí, de pesca, a família dele tinha posses. Então, a gente começa a entender que ele tinha posses. Não era a visão distorcida que a gente tem hoje de que um pescador é um simplório, é alguém lá que não tem grandes recursos. Né? Pode ser também, mas o João, especificamente, era alguém que tinha certa condição financeira em função da família ter alguns barcos de pesca, porque a gente vê nos escritos que tinha essa condição no plural aí, né? Então é bom a gente conhecer os detalhes, porque aí fica mais fácil o entendimento, né? E este evangelho representa Jesus como um batizador com o Espírito Santo, apresentado no evangelho de João como filho de Deus, o leão. Assim como a pessoa do Espírito Santo traz consigo exemplos de força e de poder. Né? No mundo, como diz aí, no mundo animal, o leão é o topo da cadeia alimentar, uma das maiores forças que tem na floresta. Né? Então, o Evangelho de João coloca Jesus com essa percepção também. E esse texto, ele é diferente dos outros três evangelhos, né? Que ele contém muito conteúdo teológico, né? Os teologistas aí gostam de estudar o livro de João, né? Porque ele já pela sua forma de escrever, né? Por que a gente fala que João, apesar de ser pescador, ele podia se considerar que ele tinha posses? Até pela forma com que ele escreve, ou seja, demonstra ser alguém que estudou, e naquela época o estudo não era
não era algo comum, é só as classes mais abastadas que tinham acesso a estudar a cultura. Então, por isso que a gente faz a referência de que João ele teve condições, ele tinha condições econômicas melhores, vamos dizer assim. Não podemos dizer que era rico, mas que tinha condições financeiras melhores, onde era capaz de ter estudado. Como eu falei, ele é diferente dos outros 3 evangelhos, porque ele apresenta um conteúdo teológico. E os outros são chamados de evangelhos sinópticos, por causa dos seus estilos e conteúdos similares, porque eles dão uma sinopse, né? Ou seja, fazem um resumo da vida de Cristo. O Evangelho de João não começa com o nascimento de Cristo, ou o seu ministério terreno, mas como a atividade e características do Filho de Deus antes de se tornar carne. João 1:14. O Evangelho de João enfatiza a divindade de Cristo, né? Como é visto pelo fato de que ele usa frases como o verbo era Deus, João 1, Salvador do mundo, 4:42, o Filho de Deus, usado repetidamente dentro dos textos deles, Senhor e Deus, está lá em João 20 e 28. Ao descrever Jesus no Evangelho de João, Jesus também afirma sua divindade com várias declarações, que é simplesmente, somente João que coloca, né, algumas delas. O próprio Jesus falando, eu sou, né, aí tem que comparar lá com Êxodo 3, 13 e 14. Mas João também enfatiza o fato da humanidade de Jesus, querendo mostrar o erro de uma seita religiosa de seu tempo, os gnósticos, que não acreditavam na humanidade de Cristo. João deixa claro o seu propósito final ao escrever o Evangelho. Na verdade, aí está entre aspas aqui, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Capítulo 20 de João, versículos 31 e 32. Então, e dessa forma, por ter, mais uma vez, 4 distintas formas e, ao mesmo tempo, exatas narrativas de Cristo, nós podemos ter aspectos diferentes da sua pessoa e ministério. Cada narrativa, quando adicionada às outras 3, torna-se como uma diferente linha colorida, em uma bela tapeçaria. A gente consegue imaginar aí um tapete, onde que cada um dos 4 evangelhos, cada um, forma uma linha colorida da trajetória da vida de Cristo. E essas linhas, elas se fundem formando uma única história, né? E essas linhas se fundem formando um retrato mais completo, daquele que vai além de qualquer descrição. Apesar de que nunca vamos entender completamente tudo sobre Jesus Cristo, o próprio João fala lá em João 20:30, através dos 4 evangelhos, podemos conhecer o suficiente sobre ele para apreciar quem ele é e o que tem feito por nós, para que possamos ter vida através da fé que temos nele. Então, respondendo a nossa pergunta, por que que Deus nos deixou, por que Deus nos deu os 4 evangelhos? Primeira pergunta nós acabamos de responder, para dar um retrato mais completo de Cristo. E esse retrato ele está exatamente nessas 3 visões de Cristo. Não, 3 não, desculpa, 4 visões. Não sei se vocês já viram alguém fazer uma imagem de silcar uma camisa colorida, uma imagem, uma foto, de uma camisa ou de uma estampa, de alguma coisa,
assim. Como é que eles fazem? Cada cor, ela é passada sobre aquele pano individualmente. Aí, o artista que vai fazer a imagem, ele pega parte das imagens, por exemplo, tudo que é amarelo, né, da imagem, e faz uma tela só com o amarelo. Vai lá e traça o amarelo. Aí você tira aquela chapa ali, aquela tela ali, você olha lá, você só vê o amarelo. E aí você fica sem entender. Mas aí ele pega uma segunda chapa e coloca no mesmo lugar, sobre a mesma imagem, e vem com o vermelho e passa ali. E o interessante é que depois que ele passa o vermelho, passa o amarelo e passa o vermelho, você não enxerga somente essas duas cores. Você já começa a enxergar outras cores além do amarelo e além do vermelho. E depois ele vem com o azul, se eu não me engano. Uma outra chapa, que vai deixar passar azul só em determinados pontos daquela imagem, né? E aí ele passa a tinta azul, e aí você tem uma imagem completa. Se for uma foto, se for uma flor, se for qualquer coisa. Com apenas essas três cores. Se eu não me engano, é amarelo, verde e azul mesmo, né? Tem muito tempo que eu não mexo com isso. Então, com essas três cores, você consegue ter uma imagem completa com centenas de cores diferentes. Visualmente, quando a gente olha ali, a gente vê uma quantidade enorme de cores, muitas cores distintas, com apenas três. E é essa percepção que a gente tem que ter de Cristo apresentada nessas 4 telas diferentes do Novo Evangelho, do Novo Testamento, dos 4 Evangelhos, que começam o Novo Testamento. Né? A visão de um médico, a visão de um cobrador de impostos, a visão de um pescador que tinha estudo, mas era pescador, né? A visão de um construtor que tinha a necessidade de fundamentar as coisas, a necessidade de colocar uma base estruturada. Então, a gente tem 4 telas que, por si só, apresentam uma faceta, uma determinada imagem, uma parte da imagem de Cristo. Mas quando nós colocamos essas 4 imagens, colocamos as 4 imagens, uma sobre a outra, né, e nos distanciamos para que vejamos tudo. Aí a gente tem uma visão completa. Por isso que muitas vezes nós falamos que as Escrituras Sagradas elas não podem ser analisadas de forma separada, né? Elas têm que sempre ser analisadas em conjunto com ela mesma. Praticamente tudo na Bíblia é confirmado. Tudo na Bíblia tem uma confirmação, né? Então, a gente tem que ter essa percepção sempre de que o estudo da Palavra de Deus, ela tem que ser estruturado, né? Você tem que ler, comparar com os textos antigos, né? É igual aqui, a gente está falando do Novo Testamento, mas até mesmo para explicar isso, eu já fiz várias referências ao Velho Testamento, né? Então, mais uma vez, é importante a gente frisar que o estudo da palavra, ele deve ser feito comparando, juntando peças, né? Às vezes a gente vê histórias que aparentemente não têm nenhum sentido de ligação com outras, mas tem, né? A gente vê, por exemplo, pessoas criticarem a existência, né? Eu já ouvi pessoas falarem, criticarem a existência do livro de Números na Bíblia.
E aí fala assim, mas para que aquilo lá? Filho fulano gerou Beltrano, que é cicrano, nasceu Beltrano, e assim vai. Tudo isso tem um sentido. Sabe por quê? Porque para o judeu, para um judeu te conhecer, a primeira coisa que ele lhe pergunta é quem são seus pais. Seus pais são filho de quem? Por quê? Porque eles querem saber a genealogia das pessoas. Né? Por isso que, para o judeu, a genealogia é muito importante. Eles até hoje brigam e lutam para que os seus filhos, né, os seus filhos judeus, se casem, se unam com judeus. Então, essa estruturação genealógica é importante para judeus. E ela está na Bíblia exatamente por isso. É para montar essa genealogia até a chegada, até para justificar a Jesus Cristo como filho de Davi, né? Que tem uma importância tremenda para o judaísmo. Então, tudo tem um sentido, tudo tem uma ligação e um porquê dentro das Escrituras Sagradas. Deixa eu ver, eu esqueci de perguntar, de falar que se os irmãos poderiam colocar alguma pergunta, caso desejassem, eu não falei isso, mas se precisarem perguntar alguma coisa, estamos aqui, tá? Quero agradecer aí os irmãos que estão online assistindo. Bom, a segunda resposta do que, por que Deus nos deixou os evangelhos, né? A segunda resposta é para nos capacitar e objetivamente verificar a veracidade das narrativas. O que isso significa? A Bíblia, desde o início, afirma que, olha eu citando lá o Velho Testamento, novamente, né? Está lá em Deuteronômio 19:15. Né? A Bíblia afirma que um julgamento em um tribunal de justiça não deve ser feito contra uma pessoa na base apenas de uma testemunha, mas sim pelo menos 2 ou 3. Por que isso? Porque a palavra de um, né, não é suficiente para condenar. Tinha que ter, no mínimo, 2 ou 3 ou mais palavras para ter um julgamento. E Cristo veio também para ser julgado. Né? Julgado por nós, se ele era realmente o Cristo. Então, ele precisava, ele necessitava, cumprir essa palavra, né, essa determinação do julgamento, de que ele tivesse vários testemunhas. E sendo assim, ter narrativas diferentes sobre a pessoa e ministério terreno de Jesus Cristo nos capacita a avaliar a veracidade da informação que temos sobre ele. Né? Aí eu tenho um relato de um senhor chamado Simon Greenleaf, é uma autoridade na área jurídica, né? E ele analisa essas questões de evidência confiável em tribunais de justiça, e foi solicitado a ele que ele examinasse os 4 evangelhos de uma perspectiva legal. Ele percebeu que o tipo de descrição dos dados pelas testemunhas oculares, nos 4 evangelhos, no qual o livro concorda com o outro, mas com cada escritor escolhendo omitir ou adicionar detalhes que os outros escolheram incluir ou omitir, respectivamente, é típico de fontes confiáveis e independentes, que eles seriam aceitas em um dito tribunal como evidência forte. Se os evangelhos, aí continua ele, se os evangelhos tivessem exatamente a mesma informação, com os mesmos detalhes providenciados e escrito da mesma perspectiva, seria uma grande indicação de conspiração. Quer dizer que talvez os autores teriam se reunido com a intenção de contar a mesma história para fazer com que seus testemunhos fossem mais acreditáveis. É aquilo que eu falei novamente, das várias percepções, das várias visões,
do mesmo fato, do mesmo Cristo, dos mesmos acontecimentos. Um tem uma percepção, outro tem outro, os dois contam a sua história, os dois escrevem a sua história, e cabe a nós ligarmos um ao outro e falar assim, olha, eles estão falando da mesma pessoa. Olha, tem esse fato aqui que Mateus vê dessa seguinte forma, mas lá o João vê diferente. Olha, então, como eles perceberam a mesma história de modos diferentes de ver, né? Então, essa visão é extremamente importante para a gente, essa percepção da vida de Cristo, de uma forma que tinha também um objetivo, porque bastava, né, como um relato, bastaria ter apenas um evangelho. Olha, Jesus nasceu, Maria e João, assim, assim, assado, ela era virgem, o anjo apareceu e tal, Jesus fez milagres, foi batizado. Bastaria um único relato para contar-se a história. Mas quando se separa essa história por percepções e visões diferentes, você dá mais estrutura na história e mais veracidade, né? Isso não sou eu que estou falando, isso é uma pessoa especializada com relação a isso, na questão de provas em tribunais, né? Ou seja, portanto, a natureza independente dos 4 evangelhos concorda entre si em relação à sua informação, mas diferencia em suas perspectivas, detalhes e quais eventos foram registrados, indicando que o que sabemos sobre a vida e ministério de Cristo, como apresentado nos evangelhos, é realmente o fato e completamente confiável. Bom, respondendo à pergunta, por que Deus nos deixou os 4 evangelhos, né? Já achamos as 2 perguntas, as 2 respostas. Para dar um retrato mais completo de Cristo e para nos capacitar e objetivamente verificar a veracidade da narrativa. E por último, para recompensar os que são investigadores diligentes. O que é isso, irmãos? Como eu falei, tem pessoas que, os estudiosos da Bíblia, vamos dizer assim, até chegar numa tradução, na tradução que nós temos hoje, né, embasada pela João Ferreira de Almeida, que é um dos principais tradutores, né, que até a própria Igreja Católica o reconhece como sendo uma das melhores traduções da Bíblia, né? E ele se baseou nos escritos gregos, nos hebraicos, nos originais, vamos dizer assim, né? E eles, pessoas que têm essa curiosidade, os investigadores da palavra de Deus, foram agraciados com os 4 evangelhos, exatamente para lhes permitir buscar nas narrativas de um e de outro o complemento da palavra, né? A gente buscar as palavras se complementando. Então, extremamente importante a gente ter essa percepção de que isso também foi feito para as pessoas que, como um prêmio, né? Para recompensar os investigadores diligentes. Diligente é a pessoa minuciosa, detalhista, né? A gente pode ganhar muito, o texto que eu escrevi aqui é o seguinte, a gente pode ganhar muito através do estudo individual de cada um dos evangelhos, mas ainda pode ser ganho quando se compara e se junta as narrativas diferentes dos eventos específicos do ministério de Jesus. Um bom exemplo disso está lá em Mateus 14, que a gente lê a narrativa lá de Jesus alimentando 5.000 homens, né? E Jesus andando sobre as águas, lá em Mateus 22, nos diz que compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Alguém pode perguntar, por que ele fez isso? Por que Jesus fez isso?
né? Quem gosta, quem é curioso. E Mateus ele não deixa claro qual que é o motivo. Né? Se a gente parar na leitura de Mateus, não fica claro. Mas quando você combina esse texto com a narrativa de Marcos, lá no capítulo 6 de Marcos, você vê que os discípulos tinham acabado de expulsar demônios e curar pessoas através da autoridade de Jesus, que Jesus lhe tinha dado, quando ele os enviou 2 a 2, mas eles retornaram com uma atitude muito orgulhosa, esquecendo seu devido lugar e prontos a instruir Jesus. Está lá em Mateus 14, 15. Ou seja, eles voltaram querendo, ou seja, vamos colocar entre aspas aqui, com uma certa soberba. Aí Jesus lhe revela duas coisas enquanto estão lutando contra o vento e ondas, dependendo de si mesmo até as primeiras horas da manhã seguinte. Jesus estava andando sobre as águas, prestes a passar pelo barco dos discípulos, quando finalmente os discípulos invocaram o nome de Jesus. Marcos, capítulo 6, versículo 48 e 50. Ele revela que não podem alcançar nada para Deus com suas próprias forças. Primeiro, né? Segundo, que nada é impossível quando eles clamam a Deus e dependem do seu poder. Então, se a gente reparar bem, existem várias joias desse tipo. Né? Façam um exercício, meus queridos. Leiam esses textos aí que eu estou falando. Né? Jesus, que está lá em Mateus 22, 14, 22, né? 14, 15, com Marcos 6, 48 e 50. Né? Leiam esses trechos aí desses dois momentos, essa mesma história, esse mesmo momento, que vocês vão ver como que as Escrituras se completam, como que ela é capaz de nos trazer o entendimento, nos capacitar a entender a visão de Cristo. Né? Não mostra só o fato e faz alguns comentários, lá no outro já tem a explicação do porquê, ou seja, o objetivo daquilo tudo. Então, irmãos, mais uma vez, eu conclamo os irmãos a estudarem a palavra. Estudar as Escrituras Sagradas, estudar a palavra de Deus é algo extremamente gratificante. Né? É algo que nos traz muita alegria. Né? E eu quero abrir o coração com os irmãos, que eu estava sentindo, quando a gente estuda a palavra, sozinho, sem um objetivo prático, eu sei que é muito difícil, é muito complicado às vezes. A gente tende a ser preguiçoso, vamos dizer assim. Mas quando a gente tem um objetivo, igual eu quero agradecer ao pastor Marcos por me conceder esses dias aí de escola bíblica, e nos induzir novamente a pegar e olhar os pormenores, a ficar procurando um assunto, algo que seria interessante de falar, isso é gratificante. Então, é um privilégio enorme, irmãos, a gente estudar a palavra de forma diligente, de forma minuciosa, né? E ficar procurando esses detalhes, né? de coisas, como eu escrevi aqui no finalzinho, essas joias. Né? Porque quando a gente consegue ligar um fato, né, de dois narradores distintos, igual a gente fez aqui, em que a gente coloca duas visões diferentes, mas que a gente consegue tirar algo, né, uma terceira visão, vamos dizer assim, uma outra percepção, que não é nenhum nem de outro, mas de alguém que está distante das duas visões e consegue colocá-las uma sobre a outra. Né? Por isso que é extremamente gratificante isso. Né? Então, irmãos, eu conclamo a todos, né, vamos estudar a palavra. Né? Outro dia eu ouvi, eu não consegui lembrar
de quem que é a frase, mas é uma frase que me intrigou um pouco. E eu não sei se a pessoa que falou isso, se ela tem razão ou não, mas ele falou algo semelhante a que muitos cristãos, muitos evangélicos irão para o inferno, né? É uma palavra pesada, dura, que muitos cristãos ou evangélicos irão para o inferno sem ter lido sequer um livro completo da Bíblia. Isso me pôs uma certa angústia com relação a isso, né? Porque eu gosto muito da escola bíblica, gosto muito de ensinar, gosto muito de pesquisar a palavra de Deus, né? Então, eu acho que a gente não pode cair nesse erro de perdermos a nossa salvação, né? Como as próprias escrituras falam, a gente tenha piedade, né? Porque não sabem, não tem noção, não sabem o que fazem, né? Ou que vamos perecer pelo nosso desconhecimento da palavra, né? Porque, irmãos, vocês podem ter certeza que o diabo, que Satanás, conhece muito mais as Escrituras do que nós somos capazes de conhecer. Então, irmãos, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de falar aos irmãos. Se Deus quiser, se Deus permitir, na próxima segunda estarei novamente com os irmãos com outro tema, com outro assunto. E eu quero agradecer a participação e a audiência de todos os que estão aí com a gente, né? Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus vos dê uma noite de sono tranquila, uma noite de sono abençoada, e que nós sejamos capazes, cada vez mais, de estudarmos a palavra do Senhor. Fiquem com Deus, boa noite, paz seja convosco. Amém.